Segunda-feira é puxado, né? Ainda bem que a gente tem o jogo da discórdia para aliviar um pouco a tensão. Aliviar pra gente, porque pra eles é sempre difícil. Então se arruma aí que eu vou resumir pra você como foi o joguinho dessa segunda-feira. Antes de começar o jogo, o Thiago foi pra casa revelar o quadro que tinha espaço pra definir protagonistas, coadjuvantes e figurantes. Quem são os protagonistas dessa edição? 3 vagas. Quem são os coadjuvantes dessa edição? E quem são os figurantes? Protagonista, se você quiser pipocar nessa, você pode. Se você honestamente acha que você não é protagonista dessa edição, não precisa se colocar. Não tem problema, seja honesto com você mesmo. Só espero que se a gente jogar esse jogo de novo daqui a algumas semanas, se você ainda estiver na casa, você se coloque como protagonista. Tome conta da sua história. Quem é o protagonista? Já que temos atores e atrizes aí, eles podem até explicar melhor, mas é quem manda na história. Quem tem mais tempo de tela, quando a gente exibe o programa aqui, é a pessoa que mais aparece, que faz o jogo acontecer, que erra, que acerta, mas que tá em destaque. O povo ficou pensando e o Thiago meteu o pé. Na volta, quem começou jogando foi a Poca, que colocou ela mesma como protagonista, Carla Dias por ter voltado do paredão falso e Arthur por jogar muito. Como coadjuvante, ela colocou Gilberto. E segundo ela mesma, se fosse semanas antes, o Gil tinha ido como protagonista. Mas nos últimos dias, ele tinha decaído no jogo. O Projota também foi coadjuvante porque tem uma presença no jogo e por conta do artista que ele é fora do jogo. Depois ela foi enchendo coadjuvante sem muitas explicações. Só ficou de fora a Sara, que ela deixou como figurante. Depois foi o Projota, que se colocou como protagonista, junto com Arthur e Gil. Ele disse que tenta entender o jogo de todo mundo e que os 3 eram os destaques porque se posicionavam para jogar. Ele também disse que figurantes e coadjuvantes têm uma rotatividade grande e que muda de acordo com o jogo. Depois, ele colocou o Fiuk como coadjuvante por ter acordado depois de ir pro paredão. Ele disse que com o Rodolfo foi igual, mas que não precisou ir pro paredão. Como figurante, ele colocou a Thaís por ser uma jogadora muito avulsa. Ele também disse que caso ela fique, dá para acordar. A Thaís colocou como protagonista a Camila, por se impor e ser sempre clara. Depois ela colocou a Carla por ter voltado do paredão falso e Gil também ficou como protagonista por se entregar muito ao jogo. Ela disse que não se colocou como protagonista por se ver como coadjuvante e que faltam alguns posicionamentos da parte dela para virar protagonista. Ela finalizou dizendo que pretende chegar protagonista na final. Depois, ela encheu o quadro de coadjuvante e só deixou o Caio e o Rodolfo como figurantes e disse que só deixaram eles lá porque precisava ter alguém. Resumo, ela prometeu que ia colocar a boca no trombone e arregou. Camila se colocou como protagonista e lembrou dos posicionamentos que teve durante as tretas. Ela também colocou Carla por ter ido pro paredão falso e disse que também queria ir pra falsa eliminação. Thiago fez questão de dizer que isso não vai acontecer. O terceiro protagonista, ela colocou o Gilberto por ser um personagem muito importante no jogo, porque bota fogo. Coadjuvante, ela deixou os que tinham ligação com os protagonistas que ela escolheu. Caio e Rodolfo ficou de fora por não se movimentarem muito no jogo. Rodolfo deixou Projota, Carla e Gil como protagonista. Ele disse que Projota é um ótimo jogador. Ele também disse que há alguns dias a Carla se tornou importante. E por último, ele justificou que o Gil faz o jogo acontecer. Ele só deixou a Thaís como figurante por não aparecer no jogo. Na vez do Caio, ele se colocou como protagonista e lembrou da sua trajetória durante o jogo. Ele também colocou o Projota por ter uma ampla visão de jogo e o terceiro protagonista ficou pro Gil por se mexer no jogo. Ele disse que se tivesse um quarto protagonista, colocaria a Carla por ter voltado do paredão. Como figurante, ele colocou a Thaís por não se posicionar no jogo. Ele também disse que ela nunca vai contra ninguém no jogo da discórdia e só devolve as placas que já recebeu. Ele teimou dizendo que sabe tudo o que acontece no jogo e só quem estava distante não percebia isso. Na vez da VTube, ela se colocou como coadjuvante e partiu para protagonista colocando Camila por ser muito justa no confinamento. A segunda foi a Juliette, por tentar ajudar todo mundo de uma forma muito coerente, e a terceira protagonista ela colocou a Carla por ter sido injustiçada e aproveitou para pedir desculpa mais uma vez ao vivo. Como figurante, ela colocou Caio e Rodolfo por não saber como a dupla pensa. Thiago brincou que era culpa da edição. Caio respondeu bravo que ele tinha que ficar gritando o jogo para todo mundo. Na vez do Fiuk, ele disse que não conseguia ver tudo e que ia fazer o quadro de acordo com as suas visões. Até porque eu não sei como seria diferente. O Thiago endossou esse argumento. Como protagonista, ele colocou Sara e Gil por conta da aliança que eles formaram. Como figurante, ele colocou a VTube por sumir do jogo. Ele até tentou pipocar nessa história de figurante, mas o Thiago acabou alfinetando e ele colocou a VTube mesmo. Na vez da Carla, ela disse que conseguiu enxergar melhor o jogo e por isso ela era protagonista com o Arthur e também colocou o Gil como protagonista por sentir que ia acontecer no jogo. Ela lotou o coadjuvante e terminou colocando mais um monte de gente no figurante, dizendo que todo mundo tinha um pouco de protagonista
e um pouco de figurante, não falando especificamente de ninguém, ou seja, ela deu um jeito de sair pela culatra. João colocou Projota e Gil por conseguir entender o jogo deles e quase sempre prever qual será o movimento que eles vão fazer no jogo. A terceira protagonista ele deixou a Carla por movimentar a casa na volta do paredão e conseguir fazer muitas pessoas repensar. Ele disse que sua escolha de coadjuvante eram pessoas que ele não conseguia prever o jogo. Para a figuração, sobrou Caio e Rodolfo, por serem meio isento do jogo. Na vez da Sara, ela colocou como protagonista Projota e Gil, e Carla por fazer o povo repensar na volta do paredão. Ela disse que todo mundo era coadjuvante, exceto Poca e Thaís, por aparecerem pouco no jogo. Em seguida, o Thiago chamou os reclames do Plim Plim. Na volta, o Thiago perguntou por que a Juliette tinha se emocionado no jogo. Ela respondeu que foi por conta da forma que a VTube falou dela. Efetivamente, na sua vez, a Juliette disse que tinha medo de rotular pessoas como figurantes. Aí ela colocou ela mesma como protagonista por ela estar no meio das situações e que ela tenta ao máximo fazer isso. A segunda protagonista, ela colocou a Camila por ser uma pessoa muito marcante no jogo e meio que revezar o protagonismo com ela. Ela falou que não ia colocar a Carla porque o povo já tinha colocado ela demais. Aí ela acabou colocando o Gil por também fazer o jogo acontecer. Ela falou, tentou se esquivar para não colocar figurantes, mas na insistência do Thiago, ela colocou o Fiuk, VTube, Poca e Thaís por estarem descansando. Na vez do Gil, ele colocou como protagonista ele mesmo e Projota por se posicionarem sem medo. Ele também incluiu a Carla por conta do paredão falso e que isso tinha afetado o comportamento de muita gente, de uma forma que muitos estavam babando o ovo dela. Ele disse que coadjuvantes são pessoas que sempre ganham destaque no jogo. Ele também defendeu Caio e Rodolfo e disse que eles não eram figurantes porque se movimentavam muito no jogo e só quem estava perto deles conseguiam ver. Figurante, ele colocou Poca e VTube por não terem muita história importante no reality. O último foi o Arthur, que se colocou como protagonista por estar sempre em destaque indo pro paredão. Ele também colocou o Projota por estar sempre com ele no jogo. A última protagonista dele foi a Carla, que ele fez questão de dizer que já estava no jogo muito antes do falso paredão. O resto foi coadjuvante, exceto Thaís, que ficou como figurante porque ele vê ela fora do jogo e que mesmo crescendo aos poucos, ainda é figurante. Antes de se despedir do povo, o Thiago lembrou os destaques. Thaís, Rodolfo e Caio foram os que mais receberam figurantes. Já Camila, Carla, Projota e Gil foram os destaques como protagonistas. Ele terminou dizendo que protagonista pode ser eliminado a qualquer momento, mas que protagonista só podia ganhar o programa, continuando protagonista. No fim do programa, Thiago pediu pro público votar e disse que tinha protagonistas e figurantes nesse paredão. E só me restou concordar. Agora é só esperar a eliminação que acontece amanhã. Quem vaza, hein? Projota, Poca ou Thaís? Comenta aí. Obrigado pela sua companhia, seja membro e até a próxima!